Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. E hoje, do que vamos falar? Tem notícia boa? Qual vai ser o assunto hoje? Já fica aquela expectativa, né? Será que é um balde de água fria? Vem notícia boa ou notícia ruim? Um motivo para comemorar, não é? Ai, como é difícil esse mundo do direito, né? Direito. Como oscila muito as interpretações e as leis. Muda toda hora, né? Toda hora. Sim. E qual que é o tema de hoje? Hoje é favorável, né? Ah, hoje é legal? Hoje é legal. Ah, então vale a pena, né? Vamos lá, é sobre a decisão de revisão da aposentadoria por invalidez no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então temos alguma notícia favorável, alguma notícia boa? Yes. Quando que aconteceu? Conta pra gente, então. Foi recentemente, mês passado, Solange. Esse tema da revisão da aposentadoria por invalidez, acho que nós já tratamos o ano passado, porque nós estudamos a reforma da Previdência e fomos apontando que não foi legal, né? E aí a gente começou a propor essas ações judiciais para fins de reverter essas mudanças muito drásticas e que prejudicavam as pessoas que mais necessitavam, como as pessoas aposentadas por invalidez. A partir do momento que você está inválido, de repente você toma aquele susto, porque é susto. Vendo a carta da concessão, a sua aposentadoria por invalidez vindo com um valor menor do que o auxílio-doença que você está recebendo. Porque a reforma veio e trouxe uma mudança dos cálculos da aposentadoria por invalidez, que em tese reduzia essas aposentadorias. Então, agora o mês passado, como eu falei para você, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele reconheceu essa inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez e ele determinou a aplicação do coeficiente de 100% da média das contribuições previdenciárias para fins de cálculo dessa aposentadoria, tá? E pode nos informar como decorreu essa decisão? Então, como eu falei para você, nós quando analisamos, entramos com esses processos de revisões. Neste processo que eu cito hoje aqui, que gerou essa decisão lá no tribunal, ele trata da revisão dessa renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente, porque após 2019, a aposentadoria por invalidez, que todos conheciam como essa nomenclatura, que era assim previsto na lei, mudou para o nome de aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então ele entrou com esse pedido, para quê? Porque ele foi convertido e reconhecido o direito dele a essa aposentadoria em maio de 2021, após a data da reforma da Previdência. E aí, ao conceder o benefício, o INSS, ele utilizou como base de cálculo as regras previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, que fez a reforma da Previdência. Dessa forma, o autor dessa ação, ele alegava que o INSS inconstitucionalmente aplicou essas regras de cálculo do benefício dele de uma forma injusta, porque antes ele estava recebendo auxílio-doença e de repente a aposentadoria por invalidez, que era para aposentadoria por incapacidade permanente, que era para ser um benefício com uma prazo de duração maior, porque reconheceu uma incapacidade maior, porque a aposentadoria por incapacidade permanente significa que permanentemente a pessoa está totalmente inválido. E o auxílio-doença é para quem está temporariamente e parcialmente incapaz. Primeiro eu parcialmente incapaz recebo mais e depois quando eu fico totalmente inválido, recebo menos, né? Então, dizendo que esse coeficiente aplicado não era constitucionalmente aceito, porque a reforma da Previdência fez uma distinção
do aposentado por incapacidade permanente decorrente de doença comum e o aposentado por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença ocupacional. Aquele que era aposentado por incapacidade permanente decorrente dessa doença ocupacional, a reforma da Previdência falou que mantinha-se a regra anterior de usar a 100% do coeficiente do cálculo dessas médias das contribuições. Mas para quem estava por doença comum, tinha que se aplicar a nova regra aplicada para as aposentadorias programadas, de calcular da média de 60% dessas contribuições e aumentando 2% a cada ano a mais trabalhado. Por que fazer injustiças, regras diferentes para aposentados por doença? Independente se é doença do trabalho ou doença comum. Por quê? Os aposentados por incapacidade tinham regras diferentes se eles estão numa igualdade de condições. Estamos doentes, estamos incapacitados de poder trabalhar, de prover o próprio sustento de outra forma. Porque para um aplica um jeito e outro aplica o outro. Então ele entrou pedindo essa inconstitucionalidade e de que deveria ser aplicado o princípio da isonomia, que é tratar os iguais de formas iguais. E a partir do momento que o INSS fazia cálculos diferentes para aposentados por incapacidade de forma diferente, ele estava tratando de uma forma discriminatória. Por que discriminar quem é doença comum? Por que discriminar quem é doença do trabalho? O que ele tem de diferente um outro? Estão incapacitados de forma igual. E o juiz reconheceu que essa inconstitucionalidade desse coeficiente diferente para esses tipos de aposentados, e o Tribunal Regional mês passado confirmou essa decisão. Então foi uma vitória, porque nós já estamos tendo os tribunais reconhecendo que algumas regras colocadas dessa reforma da Previdência foi exacerbado do tanto que quis prejudicar quem mais necessita de proteção social da Previdência. Ainda mais no momento desse, que a pessoa mais precisa. Estou doente, estou totalmente incapacitado. Como é que eu não posso ter rendimentos suficientes para pagar o meu tratamento? Não posso ter rendimentos suficientes para sobreviver. Então a decisão foi nesse sentido, Solange. E como é feito o cálculo agora da aposentadoria por invalidez? Então, com a reforma da Previdência, houve essa mudança para quem é doença comum, usando a média dos salários de contribuição. Então, quem conseguiu a aposentadoria por incapacidade permanente após 2019, o INSS pega e faz a média de todas essas contribuições desde julho de 1994 até a data da concessão da aposentadoria e aplica o coeficiente de 60%. E aí ele faz a conta de todo esse tempo anteriormente trabalhado antes de ficar inválido. E a cada ano trabalhado, acima de 15 anos, aumenta mais 2% nessa regra. Só que muitas vezes acontece de pessoas jovens ficarem inválidos. Então, o que acontecia? Muitas pessoas estavam com menos de 15 anos de trabalho, com necessidade de ter essa aposentadoria reconhecida pela incapacidade, recebendo só 60% da média do que pagou a vida toda de INSS. Reduzia muito a renda, entendeu? E antes da reforma da Previdência, porque é um benefício que tem que garantir essa segurança de alguém doente, a Lei 8.213 de 1991 dizia que deveria se aplicar o coeficiente de 100%, a média de todas as contribuições. E antes da reforma ainda tinha o descarte de 20% das menores contribuições. Com a reforma agora todos os benefícios não tem mais esse descarte de 20%. Então pega a média de tudo e ainda antes da reforma aplicava-se 100%.
descartando ainda os 20% menores. Então, quer dizer, o aposentado por invalidez antes da reforma tinha uma renda que garantisse o seu sustento e o seu tratamento de uma forma um pouco mais justa. Porque depois da reforma, de repente, você imagina, você em vez de ganhar 2.000, você ganha 1.400. Nossa, faz diferença. Não é? Toma um susto, não toma? E aí você fala assim, como é que eu posso cuidar do meu tratamento, da minha grande invalidez, ganhando menos do que eu estava ganhando? Tudo subindo. 40% a menos. Nós não estamos falando de 5%, 10%, né? Com tudo subindo e ganhando 40% a menos, Solange. Olha que drástico. É ou não é? É muito. Então, veja os cálculos, os coeficientes aplicados antes e depois da reforma, como não tem muito parâmetro racional para entregar para essa pessoa inválida. E fala para mim, e quais são os requisitos para a concessão do benefício? A concessão do benefício aposentadoria por incapacidade permanente exige apenas que você tenha contribuído para o INSS por um período mínimo de 12 meses antes da incapacidade. Tá. Só que se você contribuiu só 12 meses anterior com a reforma da Previdência, vai receber só 60% dessas contribuições. E não tem jeito. Tem jeito se você entrar agora com esse pedido de revisão, indicar como paradigma aqui na nossa região este processo julgado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para que seja aplicada e seja julgado pelo Poder Judiciário conforme essa brilhante decisão. Eu vou até passar o número do processo, que eu acho importante para todos aqueles que queiram entrar, entender o caso, ver o que foi feito, o que pode fazer para os seus clientes, ou como pedir isso lá na Justiça Federal, falar, olha, baseado no processo número tal, gostaria que o meu caso também fosse analisado dessa forma, tá? Então, eu indico o número do processo para quem queira estudar, entender como que decorreu essa decisão, como que foi calculado isso para que pudesse gerar essa decisão favorável. E aí, todos aqueles que se aposentaram por incapacidade permanente após a reforma da Previdência em novembro de 2019, pode refazer os cálculos da sua aposentadoria e se verificar que realmente o INSS aplicou essa regra da reforma, entrar com esse pedido da revisão, mas tem que ser judicial. Por enquanto, não temos uma decisão definitiva em todo o Brasil para fazer com que o INSS cumpra isso e a lei tenha a sua modificação natural. Então, para quem está nos assistindo, nos acompanhando aí pela página da Central da Notícia, vamos passar o número do processo pessoal. Qual que é o número? O processo é o número 500-1755, dígito 17.2022.4.03.6326. Do jeito que vocês estão vendo aí embaixo, copia, né? Estamos ao vivo, qualquer coisa depois você volta de novo, copia, e eles entrando nesse processo... É porque hoje os processos são digitais. Então, se você entrar no site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pedir para fazer consultas de processos, tem até as consultas públicas. Esse processo não está em segredo de justiça. Então, você consegue acessar e ver essa decisão completa, tanto do tribunal que reconheceu essa inconstitucionalidade da aplicação dessa regra da reforma da Previdência para revisionar a sua aposentadoria por invalidez da mesma forma. Mas tem que procurar e tem que ir atrás. Como toda vez eu falo para você, Solange, você precisa buscar uma assessoria e fazer os cálculos antes para verificar como foi calculado essa aposentadoria por invalidez. Se foi aplicado esse coeficiente de 60%, então você tem direito a pedir essa revisão para ter esse aumento de 40% da sua renda. É um percentual considerável. Muito. E se a pessoa não recorrer, não for atrás, não vai vir esse aumento. Não vai vir esse aumento. O direito não socorre quem dorme. Eu que o diga. O direito não socorre quem dorme.
Doutora, muito importante essa informação. Então as pessoas podem entrar nesse número de processo, ver como tá, procurar um profissional da sua qualidade, um profissional que você confia e ter esse aumento de 40%. Isso, 40%. Obrigada, doutora. Imagina. Né? Doutora, sempre nos orientando aqui no Quiz da Previdência. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né, da Central da Notícia. Ao decorrer de toda a nossa programação, nós vamos respondendo para você, tá bom? Esse foi o nosso Quiz com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio